Ah, total, né? Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o rastro textual. Isso é da grafopensenologia. Quer dizer, é aquilo que você escreve, sua assinatura pensênica. O rastro textual é o grafo pensene libertário, a unidade dos livros, as obras escritas ou testamento intelectual deixado pela consciência lúcida nesta dimensão intrafísica, após a primeira dessoma, na condição do melhor trabalho da própria programação existencial, ou seja, da proex. As pegadas perduradoras, apenas superior à espada, os frutos da proex do intermissivista, a sementeira intrafísica inafastável, o papel evolutivo insuperável da obra escrita libertária assentada em autopesquisas, a linguagem escrita reflexiva, o idioma português como língua moderna, as informações escritas e publicadas, os textos acessíveis ao leitor médio e encriptado pelo autor. Veja bem, a técnica do entrelinhamento intelectual, a natureza das ideias registradas, o teor da estilística comunicativa, o erro de Sócrates, de nada deixar escrito, o acerto de Platão, de tudo deixar escrito, a gravação permanente, o registro autoconsciente eterno. Eu li um terço aqui da fatologia. O material é muito extenso, eu não vou ler tudo. Agora, esse verbete tem 37 logias e tem 10 máximos. Vamos pensar bem nisso. Há uma taxologia com 7 categorias de fatos relativos aos livros. A reniciologia tem 15 fontes bibliográficas. Bibliográfica que eu estou falando dos verbetes. O rastro textual cosmoético, se não for o mais relevante legado a ser deixado pela consciência lúcida à posteridade ou humanidade moderna, está entre os mais importantes concebíveis. Você já trabalha para deixar algum legado intelectual concreto desta vida? Em qual área de manifestação? De qual natureza? Você já leu os próprios rastros textuais de retrovidas na Terra? De modo que está aí o puxão de orelha para quem quiser. Ou a peruca, para não falar que é... Tá certo? Porque para as pessoas assim, sem cabelo igual nós, o negócio é mais uma peruca. Estão os dois ocupados. Gente, não é... Tá certo? Valdo, aqui na 10ª linha da fatologia, Sim. tem no final o livro libertário como passaporte para o próximo patamar evolutivo do autor. O que você quer dizer com isso exatamente? O que eu quero dizer para você é o seguinte: o patamar evolutivo do autor, nós todos aqui, praticamente aqui, está difícil de você excluir alguém que não tenha deixado registrado alguma coisa do passado. Mas, por exemplo, registrou uma boa parte de vocês deixaram registrado cartas. Muitas cartas de amor e outras coisas mais. Que é um vomitório, tá certo? É um processo de literatice. E eu sei disso devido ao processo das interferências com as minhas rememorações. Agora, hoje então, isso aí é um jeito, o livro libertário é um novo passaporte, para chegar ao novo patamar. É um passaporte novo para isso. Então veja lá na escala evolutiva onde é que a pessoa está. E ela vai caminhar para lá. Por quê? Devido à sementeira intrafísica, que vai dar a colheita extrafísica. E depois, oportunamente, uma segunda colheita intrafísica na próxima vida. Então isso aí muda o nível. Você já viu que tem uma colheita nessa vida? Por exemplo, a Mabel já está colhendo os frutos do livro dela. Aqui a Flávia, a Kátia, a Dulce, só aqui,
junto da gente. Eu estou rodeado de autores de todo lado. Eu sou uma ilha de falta de pensamento, rodeada por fortunas de pensamento. Entende? Então, isso é muito sério, a gente pensar como é que é. Né? Vamos só examinar isso e o nível que estamos. Tá certo? Eu acho importante. Agora, gente, o caso todo é malhar no ferro frio até que a coisa esquente, porque não tem outra saída. É o que eu estou tentando fazer. Ainda essa semana teve gente lá embaixo perguntando para mim, você não tem outra alternativa? Eu falei assim, tem. É um engenheiro civil que constrói uma casa. Mas veja, a casa não está escrito pensamento, ela não solta pensamento, ela não exterioriza, entende? O processo mental somático. Agora o livro não, ele está o tempo todo. Então veja, em vez de você fazer uma casinhola, faça um livro que seja pelo menos uma fortaleza. Entendeu? Há uma cidadela do pensamento. O povo reclama dos meus catataus, meus calhamaços, mas veja, é uma cidadela. O povo tem dó de julgar fora, mesmo aquele que é contra as ideias, o conteúdo do meu livro, eles têm dó, não, um livro grandão desse, você não vai julgar fora, tal. E outra coisa, tem encadernado. Então veja, um livro de peso é uma coisa, livro pesado é outra. Os meus livros não são tanto de peso, mas são pesados. Então, sendo pesados, eles podem subsistir. Eles vão viver mais tempo. Entende? Então, é muito importante pensar nesse conteúdo substancioso do processo da ideia. A intenção aqui é justamente essa. O verbete aqui, já tem algumas coisas que eu já passei para sessões novas. Aqui tem sessão sobre técnica, a sessão do crescendo, que é a crescendologia, e tem também a principiologia. São 4 aqui que eu já passei. Os originais lá não estão iguaizinhos. Eu estou trabalhando agora em aperfeiçoar os verbetes mais antigos para equalizar o estilo, para ficar tudo mais uniforme, sabe? Essa noite mesmo eu trabalhei nisso. Ô, Valdo. Agora, pouco a pouco, nós chegamos lá. Aqui, Valdo. Pode falar. Em tese, eu poderia falar que o segmento que eu fiz dos textos do Lastanosa seria o segmento do rastro textual dele, ou não? Porque na definição você colocou luz. Até um certo ponto é. Mas veja, você está dentro do vácuo, você está no circuito dele, você está dentro da linha do trabalho dele. Agora, o processo dele, o que é? É a culturologia. Então, está tudo certo. Porque no caso... Há uma afinidade dentro do processo da culturalidade. Porque você colocou na definição, Valdo, é o testamento intelectual deixado pela consciência lúcida. Então, no caso... Não, mas no caso, falando do Lastanosa, ele não estava lúcido na hora... Você está escrevendo sobre ele, mas o testamento é seu agora, não é dele mais. Mas no caso, minha pergunta é, eu acho que ele não era lúcido na hora de deixar esse rastro textual. Ele era sim. Era lúcido? É lógico. Senão ele não faria aquilo tudo que ele fez, colocar no castelo. Sim, mas ele escreveu só sobre moeda. Mas não interessa, só o que ele deu para a época. Você está vendo a Espanha como é que é hoje, tudo fechado. Olha esse caso agora que está ocorrendo lá, esse negócio de aeroporto, de alfândega. São muito conservadores. Agora, há 400 anos, pensa bem. Não é isso? Difícil. Sr. Valdo, eu queria saber como que se faz um relato num material escrito, principalmente quando é autobiográfico, sem fazer evocação desnecessária. Olha, há um princípio que você talvez não saiba, que é o princípio que eu mesmo bato muito por ele. Minha tese é a seguinte, todo livro, antes de mais nada, é autobiográfico. Acabou. Mesmo aquele que não é narrativo, aquele que não tem a narratologia, entendeu? Ele é autobiográfico. Por causa das ideias da pessoa. Ela está colocando ali dentro, é autobiográfico. É o que ela pensou naquele momento evolutivo, ou naquele patamar da evolução dela, daquela vida. Então isso aí é muito sério pensar. Esqueça se o negócio é pessoal ou não. Agora, tem só um fato que eu também me bato muito e sempre lembro. Às vezes é bom que a pessoa comece por um livro autobiográfico das experiências dela para criar um ambiente.
para abrir espaço. É o ovindez, para criar a obra-prima. Entende? Começa por alguma coisa. Mas às vezes não é só por causa da pessoa. Às vezes é devido ao tema. Eu, por exemplo, eu comecei tudo escrevendo sobre projeções da consciência, que são produtos do meu trabalho. Porque eu precisava mostrar para os outros que eu, pelo menos, já tive experiência disso. Você está vendo, eu fui falar de terapias alternativas, a pessoa falou, parece que você não sabe o que é florais de bar. Bora. Eu mexo com essas coisas de fitoterapia faz 60 anos. E é isso. Agora, então, é preciso a gente mostrar a que a gente veio. De vez em quando, você tem que mostrar as garras, ou as garras de fora, para mostrar a realidade. Senão não adianta. Uma outra coisa. Lá no fundo, nós temos que evitar a autopromoção. Mas lá no fundo, vocês têm sempre que fazer autopromoção. Se eu não fizesse por autopromoção do meu livro, eu estava perdido. Por exemplo, ontem, o Marcos falou aqui sobre projeciologia. A primeira edição, 5.000 exemplares, eu distribuí gratuitamente. Por quê? O povo não tinha dinheiro para comprar isso, nem ia dar valor para um livro que está chegando sobre isso no Brasil, que nunca ninguém escreveu daquele tamanho. Como é que ficaria? Sobre esses assuntos, ninguém escreveu nada aqui. 928 páginas. Eu falei, o jeito, eu tenho que mostrar quem aqui eu vim. O que é que eu vim fazer aqui? Oncotô, Broncovô, Doncovim. Como é que é? Tinha que dar uma. E outra coisa, foi um problema até para publicar, porque eu queria fazer um livro gratuito e escrever lá dentro como saiu, e o editor não queria. Amigo meu, assim, Paulo, não se faz uma coisa dessa, ninguém lê um livro que você dá. Eu falei assim, deixa comigo que esse aí vai dar. Agora, a melhor coisa, depois ele mesmo viu o efeito imediato. Na hora que eles começaram a fazer a colocação do livro, do texto, do jeito que devia para entrar lá, tinha 5 camaradas especializados naquelas máquinas que haviam antes do computador grande, a Composer. Então tinha 5 Composer, entende, trabalhando. E eles foram lá e falaram, e o nosso amigo ficou sabendo, que era gente que trabalhava, eram pessoas que trabalhavam, que era extensão do próprio trabalho da editora. Então eles falaram assim, olha, esse livro nós queremos. Todos os 5 queriam um volume a hora que saísse. Porque ele está explicando coisa que livro nenhum sobre esses assuntos tinha falado antes. E tem definição de tudo que você quer. Então, os composer, porque lá o meu amigo, ele dividiu, que estava tomando conta disso, ele dividiu as 900 e tantas páginas lá, que era um monte, dividiu em 5 pessoas, para eles digitar aquilo rapidinho no composer. Datilografar, etc. Tal, aquelas máquinas grandonas. Então, eles vendo o que é que eles estavam fazendo, todo mundo, não, nós precisamos pedir esse livro para a gente. Fizeram até uma reunião depois que o livro saiu. Eu estive lá na reunião. E outra coisa, eles acharam muito ruim certas coisas que estavam lá também, para debater. Mas no fim chegaram à conclusão da história toda. Criou problema, então, ainda sem ter publicado o livro. Eu falei assim, é por isso que eu quero o livro. Tem que levar para aquelas pessoas que não têm nem interesse de adquirir o livro e nem também tem dinheiro para pagar o livro. Tem muita gente assim. E isso tudo aconteceu. Agora, na verdade, foram feitos mesmo 5.200 exemplares. Mas os 200 tinham defeito de encadernação. Os cadernos não estavam bem construídos, tinha alguma coisa alterada. A gente sacrificou aquilo tudo. Mas 5.000 livros foram distribuídos, praticamente. Tem alguns, né, que a gente reservou, que os americanos falaram para mim, guarda alguns, que no futuro você vai precisar. Então eu guardei alguns. É o que a gente tem aí até hoje. Ó. Esse que está aí está até novo. Ele estava aqui ontem, está ali atrás, olha lá, está lá. Está praticamente novo. Ele foi guardado. Mas assim... Agora, isso aí só tem 22 anos, né? Tá certo? Mas assim, como é que eu vou explicitar um fato que às vezes é necessário sem fazer evocação? Como é que se faz isso? Tem uma técnica para isso? Ou explicitar um fato sem o quê? É um fato pessoal, às vezes você precisa explicitar. Você tem que expor você mesmo, não tem saída. Não. Olha o meu livro, Projeções da Consciência, que você vai ver o que é que a gente faz. Às vezes você tem que mostrar os gurgumilhos e as entranhas. Não tem outro jeito. Tá. É a saída. Aí, olha o livro como é que está. Ele está mais ou menos bonitinho. Não está tão ruim. Pois é.
Por isso. Sim. Sobre que temas uma pessoa não deve deixar de escrever? Sobre qual tema ela não deve deixar de escrever? É tudo aquilo que ela aprendeu. Se ela aprendeu uma coisa que pode ensinar aos outros e aquilo vai ser bom para todo mundo, ela não deve deixar de escrever. Então, tudo aquilo que enriquece, que, vamos dizer assim, pode dar a construtividade, a edificação do processo evolutivo dos outros, a pessoa tem que mostrar. Um exemplo, uma técnica, alguma coisa que deu certo. Vale a pena. Tem lógica? Sim. O senhor já falou que a pessoa pode escrever a primeira obra-prima no primeiro livro. Sim. Se a pessoa fizer isso, o que ela faz depois? A primeira coisa, ela vai demorar 10, 20 anos escrevendo o livro. Mas aí, se ela for uma pessoa jovem, um inversor, aí ele... Pois é, começa como inversor e acaba aos 50 anos e publica o livro. Por que não? Não, professor Valdo. Porque aí é obra-prima, sei lá o tamanho que ele quer escrever. Mas isso. se a pessoa acaba... Existe um monte de literato que só começou a escrever depois dos 40 anos. Não, se a pessoa publicar a obra-prima e ainda tiver muito tempo de vida, o que ela deve escrever depois? A pergunta para ela. Se ela tem uma obra-prima, ela vai fazer uma segunda melhor. Não, vai fazer uma segunda melhor. Ela vai ampliando. O que é interessante em livro é o seguinte: pode escrever um opúsculo de 48 páginas. Pode escrever um livro comum desses aí, de todo dia, que tem mais ou menos 200, 220 páginas. Pode escrever já um volume maior, que já tem aí 800, 1000 páginas. E pode escrever um tratado que pode ser de 10 volumes. O problema é da pessoa. O processo é escolher o que ela quer. Agora, tamanho não é documento. O que interessa é a mensagem. Lembre-se, eu mostrei aqui para vocês o caso do Darwin com o problema do outro, que era lá o biólogo. Um escreveu 100 e poucos, o outro escreveu quase 900 artigos. No entanto, esse 100 e poucos muito superior. Então, o problema não é quantidade, é qualificação, é o conteúdo. A conteudística é que interessa. Forma é literatura. Isso é a Academia Brasileira de Letras. Muito bom, mas lá para a turma que gosta da moldura. São os moldureiros. Eles são da moldura. Moldureiro é aquele caso que faz moldura para quadra, essa coisa toda. Sabe? Então, veja, a Academia Brasileira é um conjunto de moldureiros. Só fazem moldura. Que a essência mesmo eles esqueceram. A última. Hein? Obra-prima pode ser até uma página, né? Você não acha, por exemplo, que a Declaração dos Direitos lá que criou aquele processo da... Direitos humanos. Não, a Constituição dos Estados Unidos. O que você acha? É uma obra-prima aquilo para eles até hoje. Pode falar. Ainda não acabei. Pode falar. É a última, tá? Tem alguns temas que surgem ao longo do tempo. Então, conforme a pessoa vai tendo as experiências, ela vai tendo ideias de escrever sobre aquele assunto. Então, como é que fica a condição de se fazer um planejamento das obras a escrever? Elas devem seguir aquilo. Tem um princípio para isso que nós usamos. Os fatos dirigem a sua pesquisa. Os fatos dirigem o seu texto. Então, por exemplo, toda pessoa lá, por exemplo, aí da União dos Escritores, eu perguntei para eles, quantos livros você quer escrever? Um falou 6, o outro 3, o outro 2. Veja, isso aí é a ideia inicial. Eles não sabem quantos livros eles vão escrever. Ninguém sabe. Daqui 10 anos você pode ter mudado. Entende? Isso é igualzinho, ao contrário, é igualzinho à moça. Não, você vai casar? Vou. E quantos filhos? Eu já falei com ele que eu quero ter 6. Agora, depois do primeiro, ela desiste. É o contrário. Pois é, o do livro amplia, é o contrário que eu estou falando. O efeito é justamente a antipodia, é o contrário. Tá certo? Pode falar, Roberto. Na parafatologia você fala do autorrevezamento e dos frutos do autoparapsiquismo. Em que o rastro textual pode estar contribuindo nesse sentido do autoparapsiquismo, nesse sentido aí? Que frutos... O autoparapsiquismo ele abre caminho. Tá, você escrevendo, você pode aumentar seu autoparapsiquismo. É o processo da inspiração,
o problema da psicofonia, e a clarividência. Entende? Tudo isso ajuda. Eu, de vez em quando, não tem aí, não aparece o transmentor e dá umas dicas para mim, ó, faz isso. Às vezes custa entender a extensão daquilo que ele falou, mas com o passar do tempo, você sabe, a gente acaba chegando lá. Tá. É um processo de esforço, pertinência e pertinácia. Pertinência e pertinácia, entendeu? Agora, na questionologia você coloca da releitura, né? A leitura dos próprios rastros textuais. Em que poderia... Sim. Tem gente que tem muita preguiça de reler. Em que essa releitura pode estar mais contribuindo? É você ver seus defeitos, principalmente as suas omissões. Tá, mas... Tá, no caso aí de retrovidas, lá a última pergunta. Se a pessoa você encontrar... puder alcançar isso, você tiver, melhor ainda. Mas então, se não for, é nessa vida mesmo. Já te dá alguma ideia. Uhum. Nada como um dia depois do outro. Porque, assim, quanto mais tempo, maior a defasagem de conteúdo, né? Não, isso aí varia. Mas... Não é bem assim, não. Não é bem assim. Vamos devagar. Porque, às vezes, uma pessoa tem um conteúdo muito grande dentro de um assunto que não interessa. E ela, às vezes, vai entrar num conteúdo menor dentro de um assunto que é muito mais importante. Sim, aí, então, a tendência disso vai ser mais recente, ser mais recente. Agora, em matéria de qualificação, aí a coisa é outra coisa. Porque a maturidade, ela melhora a qualificação de tudo. E outra coisa, a sua, vamos dizer, a sua arquivística, arquivologia, a sua bagagem intelectual, ela fica enriquecida. Agora, ó, tudo tem que começar nisso aqui que nós estamos. Ó. É um debate. Começar a mexer com a ideia. Esse aqui é o negócio mais sério. Eu até pedi agora para a Mabel para fazer ali a etimologia de um efeito, que eu estudei isso quando eu estava no curso de medicina. Isso aí é uma hipótese minha, hipótese médica. Então, vocês perdoam o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Existe dentro da medicina, na fisiologia, um efeito chamado gastrocólico. É o seguinte, a pessoa come, e aí aquilo mexe, que é a parte gástrica, o estômago dela, cá em cima, mexe no processo da linha gastrointestinal. Aquilo vai mexer no cólon. Ela vai ter necessidade de fazer exoneração. Ela vai para o banheiro. Então é efeito gastrocólico. O que entra aqui sai lá embaixo. Então, isso é muito importante a gente pensar. Agora, um outro efeito que eu gosto de falar é o hidrovesical. A pessoa bebe água, conforme a situação, ela bebe muita água, aí 2 copos. Vai dar vontade de fazer xixi. Que é o vesical, é o da bexiga. Agora, eu tenho outro. É esse aí que eu vou escrever agora, porque está nas minhas anotações, eu tenho um monte de dados sobre isso. Que é o cérebro cerebelar. Efeito cérebro cerebelar. Esse aqui é o melhor que tem, porque já não é, o alimento é outro. Então, por exemplo, nós mexemos aqui com vocês. Vem uma ideia, uma palavra, um vocábulo, uma expressão, um conjunto aqui, uma hipótese igual, uma coisa assim. A gente fala e vocês, então, que estavam cuidando de muita musculação, muita tolice, por exemplo, em matéria de literatura, ou Tai Chi Chuan, uma coisa qualquer, vai entrar um negócio mais sério, vocês vão ficar mais sérios, vão cortar aquele excesso. Então, a parte cerebelar vai diminuir e vai aumentar a cortical, do hemisfério cerebral. Entende? Então, é efeito cérebro cerebelar. É isso que nós precisamos fazer. Agora, o livro da pessoa, ele também faz isso com o tempo. O primeiro livro vai aumentar o seu processo. Você vai ficar mais especializada como escritora. Você vai querer dedicar mais tempo a isso. Tem gente aqui que está querendo fazer livro, e é assim, cuida do seu texto, 15 em 15 dias, ela escreve lá meia página. Isso não leva a nada, essa pessoa ainda não viu nada. Agora, veja, ela está fazendo musculação todo dia. Vai lá na Fit Force, vai nadar não sei aonde, lá na Aquafilia. Está lá. Tá certo? Então, veja,
Para fazer coisa do corpo, ela faz do jeito que ela faz xixi, né? Agora, para a cabeça, não tem jeito. Então, nós temos que ter uniformidade, tem que ter organização, tem que ter metodologia, tem que ter auto-organização, autodisciplina. E isso tudo, esse efeito cérebro-cerebelar, eu vou escrever, nós vamos trazer aqui uma hora com calma, vocês vão entender. Quando você falou, então, do ideal é o debate, mas primeiro a escrita, a fixação pela escrita, né? A fixação pela obra. Depois não é isso. Eu não falo, eu desafio. Me arranja alguma coisa que você pode fazer melhor do que isso. Filho, a construção de uma casa, o que é? O que você deixa aqui como grafenceno melhor do que uma obra bem feita, que tenha conteúdo? Não, eu desafio vocês. Você sabe que essa minha história aqui, isso aqui, ó, acho que é a terceira vez que eu... É igualzinho o caso da árvore lá da Inglaterra. É a terceira vida que eu trabalho com isso. Mas dessa vez eu estou mais... Não, meu bicho está maior. Entende? Eu estou aí. Viene caliente que já estou esfervilhante. Né? Eu arranjei esfervilhante que é italiano para colocar aí, para dar mais força. Professor, mas fala. Tudo bom? Aqui na Fatologia, quarta linha, o senhor fala aqui, os textos acessíveis ao leitor médio e encriptado pelo autor. Queria te perguntar, falar um pouco mais dessa encriptação e como é que ela vai funcionar para quem escreve pela primeira vez um livro. Olha, a encriptação pelo autor, ela é feita e tem inclusive uma técnica que nós falamos há muitos anos, que chama a técnica do entrelinhamento. Então a pessoa, por exemplo, você pode colocar no seu livro uma série de senhas que vai servir para você identificar o livro na próxima vida. Isso é o máximo. Você está entendendo? Tem certas coisas que são muito positivas. A cápsula, tudo é cápsula do tempo. Aqui, ó, tudo que você faz é cápsula do tempo. Tudo. Toda obra sua é cápsula do tempo. Você sempre vai abrir aquilo no futuro. Agora, o livro é uma coisa já destinada, é uma cápsula mesmo. Que está aí. Se ele tiver força, ele vai romper o tempo. Se não for, ele vai ser esquecido. Ou vai ser até desaparecer. Entende? Por exemplo, a maioria das cartas que vocês escreveram em vidas anteriores não existem mais. Alguma mulher já pôs fogo. Isso é que é a realidade das vidas pretéritas. Pode falar. Você pode fazer uma relação entre o rastro textual e a obra-prima? Entre o quê? A obra-prima e o rastro textual. Porque aqui você coloca no início, né? O rastro textual, ele pode ser mais forte ou pode ser menos forte. Você pode andar com uma bota cheia de cravo, que vai firmar a sua pegada, e pode andar com um chinelinho, que vai só passar por cima. Ou se não, uma de dedo aí, né? Então, o seu livro é uma havaiana de dedo, ou é uma... Né? Eu penso que vocês só escreviam com sapato alto de 22 centímetros de altura, que era literatura. Hoje já não é mais. O que você acha? Está mais ou menos claro? Então o processo qual é a perfectibilidade do seu trabalho? Qual é a conteudística dele? É aí que você vai ver se o rastro valeu ou não. As pegadas, os vestígios. A maioria dos trabalhos nossos da antiguidade, quer dizer, do pretérito, eles não deixaram vestígio. Não. Vestígios que eu estou falando, bons. Alguns estão sofrendo por causa dos vestígios ruins. Tá certo? Pode falar. Valdo, no teu caso, para você rastrear as obras, a obra ou obras, eu não sei, você rastreou um livro ou vários no passado, qual o método empregado? Meu foi retrocognição. Eu tenho algumas lembranças de vida que envolveram o processo de coisa escrita, muito seriamente. Então, isso me levou
a determinadas deduções que acaba, e como eu trabalho sempre com livro há muitos anos, você acaba localizando, identificando. Além da retrocognição, você foi... É o processo de você fazer pesquisa, fazer o levantamento bibliográfico dos temas que você gosta. Pensa só num assunto, um princípio muito sério. Nós temos que partir do princípio que o seu temperamento não muda fácil. É a última coisa que muda. Vocês sabem que eu já falei isso aqui muitas vezes. Se é a última condição sua que vai haver mudança, vai haver transformação, é lógico que aquilo que você escreveu antes vai refletir no seu processo atual, mesmo você sendo inconsciente disso. A hora que você começa a funcionar aqui, ver bibliografia, um milhão de coisas, você vai bater em alguma coisa que você escreveu, se tem valor dentro daquela área. Porque o tema é mais ou menos o mesmo. Mas houve uma época que você fez uma pesquisa bibliográfica grande, pesquisa em livrarias, em Não, você veja bem o caso lá do Algar. Eu já tinha escrito lá milhares de livros dentro das fontes, para compor a fonte dele, em 1864, na Filadélfia. Presta atenção, são 150 anos. Mas para rastrear sua obra, você teve que ir intencional com aquilo? Não é isso. Você está fazendo pesquisa, você já está com aquela intenção. Você acaba batendo, não tem jeito. Por exemplo, o meu caso lá, quando eu chancelei o processo do Louis Lambert, aquilo aumentou a minha retrocognição. Eu tinha lembrança daquilo, mas, por exemplo, ainda não tinha fixado qual foi o livro do Balzac que houve o negócio, nem nada. Aí, um dia, eu vou ler lá os processos dele, por causa do Balzac, isso depois, já tinha passado muito tempo, quando eu vi o Louis Lambert. Era tudo lá que a gente tinha visto, fora do corpo. Agora, veja, aquele é um livro que os próprios, vamos dizer, balzaquistas, que estudaram muito Balzac, acham que o Louis Lambert é praticamente a autobiografia dele. E é mesmo. Agora, eu vi isso tudo pelo lado dos bastidores. Pois é, mas isso já era meu. Aqui, ó, quando você lembra essas coisas todas intelectuais, você está lembrando do seu processo do passado. Você pega uma coisa aqui, aquilo difunde, vai longe. Mas esses livros de outros levaram você chegar ao teu. Sei, mas de tudo quanto é jeito. E a coisa mais séria é o tema. São temas que você está defendendo ali, que são coisas sérias. Eu sempre fui favorável a extrapolar o corpo. Eu acho que ninguém morre, que a consciência é imatável e imorrível. E isso cria problemas. Vocês não veem que tem gente aí que está contra a célula-tronco, você quer burrice maior do que essa? Isso é besteira. Agora, tudo é processo religioso. A religião é de um obscurantismo total, a maioria delas. E quanto mais antiga, mais tradição, mais obscurantismo. Porque durou muito tempo e tem muita gente arraigada com aquilo. Então, essa obscuridade é uma amaurose. A amaurose religiosa é uma das piores que tem agora, atualmente, está travancando a evolução da humanidade. Olha bem aí que você vê, olha as religiões, de modo geral. Valdo? Olha as seitas. Valdo, em Pensanologia tem duas coisas que eu queria que você falasse mais. Uma Sim. é o holopensene pessoal da escrita, que é o primeiro, e lá na terceira tem a técnica das megas assinaturas holopensênicas. Sim. Você podia falar um pouco dessas O caso duas? é o seguinte, o holopensene pessoal da escrita, por exemplo, a pessoa tem que criar essa atmosfera da escrita em torno dela. Eu começo falando que isso aí, logo no início do Instituto, lá no Centro da Consciência Contínua, eu já falava. Coloca na sua casa tudo quanto é coisa gravada daquilo que você esquece e aquilo que seja importante. Entende? Eu uso essa técnica até hoje. Se você chegar lá no meu escritório agora e olhar na mesa, debaixo está escrito lá um processo. Tem uma palavra enorme escrita para chamar a atenção, para quando eu estiver escrevendo, criando qualquer coisa, eu lembrar daquilo. Porque é muito sério. Como é que chama a palavra? Interaciologia. Eu estou falando para ver se ela lembrou, porque eu pedi para ela para escrever grande no computador e me dar a faixa. Então eu coloquei lá, interaciologia.
tudo tem interação. E eu estou olhando pouco disso. Então agora eu já coloquei a interaciologia num monte de condições. A interação disso com aquilo. É muita coisa que tem nesse sentido. Agora veja, começa por aí. Esse é o primeiro passo. Agora, segundo, qual é a sua biblioteca particular, especializada? Outra coisa, quantos livros você tem que estão estocados para você ler? A pessoa mesmo vai chegar num certo ponto que vai ter mais de 100 livros para ela ler. Aonde ela vai comprando os livros. Ela sabe que não vai poder ler, mas ela vai lendo pouco a pouco. E eu tenho isso o tempo todo. Hoje tem até grandes professores aí de pedagogia da universidade que fazem isso. Eles têm uma parte da biblioteca só de livros novos que eles ainda não leram. Isso é muito importante. Por exemplo, o doutor Inácio Ferreira, com a biblioteca dele. Ele mesmo me pediu, Valdo, eu não li, a maioria desses livros estão fechados. Porque naquela ocasião, na década de 50, os livros vinham no Brasil, principalmente os em português, com as páginas grudadas, você tinha que abrir. É tanto que às vezes você comprava o livro e já comprava uma faca especial para abrir o livro, que era um abridor de livro, que era parecendo uma faca. E outra coisa, às vezes eles faziam propaganda depois com aquilo também, para dar para a pessoa. Agora veja, eu tive que abrir os livros e ler primeiro, antes dele. Ele comprou para ler, mas ele era muito ocupado, muito doente, muita loucura dentro da psiquiatria. E ele escrevia livros, ele escreveu vários livros. Um dos melhores dele é Novos Rumos à Psiquiatria. Agora veja, quantos anos isso faz? Mais de meio século. O homem escreveu. Ele viu lá na frente uma opção de coisa. Tá certo? Médico. Então, é isso aí que eu olho pensando no pessoal da escrita. Agora outra coisa. Sua biblioteca, como é que ela é? Sua arquivologia, como é que é? Agora hoje a coisa é mais séria. Como é que é seu desktop, o seu laptop? Outra coisa, e o pendrive? Quantos pendrives você tem? Isso aí é muito importante, está tudo dentro da faixa. Agora, a técnica das mega assinaturas holopensênicas. Isso aqui é o seguinte, a pessoa tem que começar a trabalhar com, primeiro, anotações. Segundo, artigo. Terceiro, artigos maiores. Depois disso, um livro pequeno. Depois, um livro maior. Até chegar àquilo que interessa, que é a mega gesson, que é uma matéria-prima. No caso, o livro, que é uma obra-prima. Esse é que é o trabalho sério. Agora, o que eu vejo é o seguinte, fazer uma arquivística, arquivologia básica de tudo que a pessoa vai fazer. Se ela puder, logo que puder, ela chegar à conclusão, não, o resto da minha vida eu vou trabalhar com isso. E acabou. É o meu caso. Eu resolvi trabalhar com a consciência, eu tinha 15 anos. Eu estou nessa. Agora, depois, quando você passa dos 70, você tem 60 anos de praia. Quer dizer, eu morei muito tempo em Ipanema, né? Então eu tenho 60 anos de praia, tá certo? Volto. O problema todo é esse. Vamos pensar bem nisso. Agora, ó, Ipanema é um lugar do Brasil que eu vi historicamente, o povo ainda não fez o levantamento disso. Alguém aí, principalmente os literatos, vão querer fazer. Teve uma época que eu fiz um levantamento, e Ipanema tinha mais ou menos 6 grandes bibliotecas pessoais, individuais, domésticas, entende? A maior lá havia 25 mil volumes que um camarada tinha, que é da turma lá do Doyle, do Sábado Doyle, do Carlos Drummond de Andrade, esse negócio todo, tinha 25 mil volumes especializados só sobre literatura. A maioria da brasiliana e processo do Brasil. Algumas dessas pessoas eu conheci pessoalmente, inclusive o Carlos Drummond eu conheci, etc. Agora, tudo é gente lá de Ipanema. O Carlos Drummond era mais do Pocês, ali por ali. Copacabana. Mas tudo era a turma. E o Sábado Doyle era lá em Ipanema. Mas ali tinha muito. Agora, a maior biblioteca que eu vi de todas as pessoas era de direito. Era do Porto Miranda, na casa dele. Ele era na Prudente Moraes, lá perto de casa. Agora, eu já tinha minha biblioteca, mas a biblioteca era tão grande que não cabia lá. Então, eu tinha biblioteca em 5 lugares diferentes. Porque a minha biblioteca era diferente desse povo, porque eles tinham só livro, eu não. Só de livro, quando eu vim para cá, tinha mais de 30 mil, pelo meu cálculo. Mas agora, e as coleções de revistas? E como é que fica?
uma porção de processos de registro, publicações de todo tipo, isso tudo. Eu tinha biblioteca em 4 lugares diferentes. Era um jeito, não tinha saído. Até que eu juntei tudo para trazer para cá. Agora, ó, aqui eu ainda demorei ainda a juntar todo o meu material. Foi só com o tempo. Isso foi a partir de 96 para cá. Você entendeu mais ou menos a situação? Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, você sempre pode aperfeiçoar o trabalho dos seus registros e também o seu acervo de ideias. Por exemplo, essa semana eu estou mudando uma opção de coisa no meu próprio escritório. Coloquei até um novo armário lá, por causa das pastas que tem. Coloquei uma opção de coisa que estava dando muita poeira nas coisas que eu deixava de papel na parede. Agora nós vamos usar uma teca americana que é feita de plástico, que aquilo não pega poeira. Porque senão eu chegava lá e começava a espirrar. Agora, se eu fecho tudo, acaba o espirro. Entende? Mesmo você fazendo a exaustão, pelo exaustor, ainda dá. Então isso é problemático. Eu queria perguntar, ou se você pode aprofundar mais a relação da leitura com a escrita, porque a gente percebe que as pessoas, elas tendem a achar que uma coisa exclui a outra. Então, como que você conseguiu trabalhar? Uma coisa tem que haver uma interação absoluta de uma coisa com outra. A gente tem que ler muito, mas tem que escrever mais do que ler. E outra coisa, a gente tem que ler muito, mas você tem que pensar mais do que ler. Então, toda leitura é um fator de indução, mas ela não deve ser a que predomina na sua vida. Uma pessoa que for fazer um livro só baseado nas leituras, ele vai ficar superficial. Isso é coisa da academia, da universidade. É muita bobagem de defesa de tese, essas coisas todas que estão aí. Isso aí é rasgar seda. Eu sou contra isso. É o próximo. Publique ou morra. Isso é besteira, não é por aí. O problema, então, sério é o seguinte. A primeira coisa é a pessoa pensar mais. Depois que ela pensar mais, ela então escreva. Ela vai escrever um pouco menos, mas é preciso escrever. Agora, terceiro, ela tem que ler. É a terceira posição. Quarto, ela tem que registrar isso tudo. O registro seria arquivístico. Então, o que precisa mais é pensar. Então, por exemplo, toda leitura tem que fazer você pensar. Se a leitura faz você apenas soltar uma gargalhada e fica por isso, não resolve. Isso é sitcoms, é comédia de situação. Você está perdendo seu tempo. Não é por aí. O processo é estudar o drama, é estudar o documentário, é estudar o fato, a verdade. Se vai ver um filme, olha o que é o fato, baseado em fato. Aqueles que terminam e falam assim, aí o fulano ainda está na cadeia até hoje. O outro casou que não sei o quê. Fulano de tal mora na rua tal, ainda está trabalhando dentro do assunto. É esses filmes que às vezes vale a pena. O mais é besteira. É muita bobagem que tem por aí. Mas olha, você está tendo uma ideia do que é? Então veja, leitura. Todo mundo tem que ler. Quanto mais a pessoa lê, maior deve ser o seu dicionário cerebral. Está na cara. Uma coisa puxa a outra. Agora, ler sem dicionário perto está danado. Porque o pai dos burros tem que acontecer. Nós somos muares intelectuais, precisando do pai dos burros, dentro do nosso curral. Senão o negócio não funciona. Eu tenho dicionário todo lado que eu vou. No meu quarto, no meu escritório, lá embaixo, qualquer lugar. Aqui mesmo eu coloquei. É o pai dos burros. Eu preciso disso. Eu, se pudesse, ia fazer um monumento para o Wise, que eu conheci o Wise. E acho que ele foi o melhor dicionário, a melhor coisa que podia. O dicionário foi feito para mim, né? O Wise foi feito para mim, é aquele negócio que eu falo. Não, o homem escreveu o artigo para mim, era isso que eu estava aqui. Ele fez o livro para mim. O dicionário Wise é muito bom. Somente por causa dos processos de etimologia, o livro que ele ampliou, é o melhor dicionário que fizeram. Nem em Portugal não tem livro igual esse. Não tem não. Não, e não é só isso. De modo geral, ele é o melhor que tem. É o que alcança mais. Esse é o motivo que eu estou olhando todas as coisas e tenho mandado para eles lá, para corrigir. A Adriana tem mandado. Eu tenho mais para dar. Tem muitas outras. Já mandei muita coisa. Para eles atualizarem, melhorar, vão aperfeiçoar o livro. Ele é muito bom. Mas, Julieta. Professor,
gostaria que você relacionasse a técnica do entrelinhamento intelectual, está na fatologia, na 5ª linha, com a técnica do detalhismo, que também está lá na 9ª linha, sim, com a clareza do texto e com a escrita do livro. Dá para relacionar isso? Não, não dá não, porque as coisas que você está falando são muito díspares. São coisas muito diferentes. Então me explica. Mas agora, o que eu quero dizer é assim, a técnica do entrelinhamento intelectual, você coloca isso mais visando você mesma. Então, por exemplo, você põe data, você põe certas expressões, vocábulos, condições ou abordagem de ideias específicas que você sabe o que é. Aquilo vai melhorar você com o tempo, não só nessa vida, como até em outra. Agora, a outra técnica que você está falando isso não aqui, prejudica a clareza do texto, então. Hein? Agora eu entendi. Isso não prejudica a clareza do texto. Não, tem nada que ver, pelo contrário, até enriquece. Ok, entendi. Chama atenção. Tá. Você quer ver o que é entrelinhamento? Olha o 700 experimento. Ele está cheio de entrelinhamento meu. Sim. Eu fiz de propósito e falo isso lá. Entendendo? Falo. Eu já toquei nesse assunto. Agora, sobre o problema aqui do detalhismo. Detalhismo é o seguinte, quanto mais detalhista você seja em matéria de intelectualidade, mais todos nós ganhamos com isso. Claro. Aí é que eu X. Tá. Agora, o outro, o que você queria? Não, já está. Porque quando veio aqui a técnica do entrelinhamento intelectual, aí eu parei para pensar e eu digo, eu não sei o que é essa técnica do entrelinhamento, eu não sei. O que tem ela a ver com a clareza do texto. Olha lá no 700 que eu estou então, falando agora disso. você falou que o entrelinhamento são as coisas que você guarda para você mesmo. Pronto, aí já respondeu tudo. Já ajuda muito. Tá ok. Obrigado. Agora, o entrelinhamento é também um modo da pessoa ler o texto. Você descobre o que está nas entrelinhas. É aquilo que eu falo. Vê o psicossoma do pingo do i. Pois é, o que está nessas entrelinhas? Às vezes tem isso. E isso com a clareza do texto, como é que é? É isso que eu estava perguntando. Existe muita gente que escreve encriptado, né? Pois é. É necessário que o leitor seja Champollion. É o jeito. O rastro textual ele permite a gente fazer a leitura do autorrevezamento, né? Sim. Você comentou aí das últimas vidas e tal, que mais ou menos você tem um conteúdo. Na verdade, você vem desde a China com isso, né? Agora, a coisa mais séria do rastro, viu, Loche, é o processo da holomnemônica. Essa holomnemônica vai ajudar seu dicionário, principalmente o analógico. Vai ajudar os 3 dicionários cerebrais. O sinonímico, o antonímico e o analógico. Mas o analógico é o quase sério. E esse rastro textual permite isso. Isso aí é que o nosso amigo lá, que o tal que estudou na Alemanha, que eu falo para vocês, eu não vou falar o nome dele aqui, que era da multinacional. Então, depois de passar alguma temporada comigo, um dia toca no assunto, eu comecei a discorrer sobre o assunto. Ele falou assim, não é possível que você saiba isso. Eu falei assim, por quê? Eu não tenho o direito de saber? Não, mas não pode. Isso aí não tem nada que ver. Eu nunca encontrei ninguém aqui que vai saber uma coisa dessa. Eu estudei isso lá no Goethe Institute. Como é que você pode saber uma coisa dessa? Eu falei assim, olha, isso é bobagem, está tudo superado. Olha na minha bibliografia que está lá falando disso. Que era o Chimiço, sabe? Agora, o que é que se passa? Aí ele vira para mim e fala assim, eu tive nesse lugar todo, tive na Alemanha, tive toda... Nunca vi uma pessoa que investiu tanto em cultura igual você. Não investi nada. Eu desejaria ter investido, mas eu não tinha money. Tive que trabalhar muito. O trabalho ocupou muito meu tempo, não deu. Mas olha, eu ainda chego lá. Isso faz uns 15 anos, lá no Rio. Você está entendendo? Agora, veja. Ele parou de trabalhar a hora que viu o que é que eu estava falando. Mas como é que você sabe disso? Não é possível que você vai saber. Você vem cá, não tem o direito de saber das coisas? Não, mas não é. É a titularidade, né? Como é que você sabe o negócio do Chimiço, isso aqui? Não é possível. Agora, veja, ele realmente já tinha procurado muito aquilo de todo lado, ninguém nunca falou para ele. Em todo lugar que ele passou, ninguém tocou naquele assunto. Ele só foi descobrir o negócio na fonte que era na Alemanha. Entende? Aí eu mostro para ele, mostro a bibliografia que eu já tinha escrito aqui já há alguns anos. Está tudo lá. Entendeu?
Mas como é que você viu? Não, tem o autor tal que fala isso, tem o outro, tem isso. Mas não é daqui, não tinha nada que vir do Brasil. Agora, Walter, você já fez, na hora que você foi identificando as suas obras do passado, você fez uma conexão entre elas? Isso direcionou que você vai algumas escrever, coisas, mas o problema escreveu? todo é que fica tudo superado, né? Né? É igualzinho, por exemplo, gibi que você leu na infância, almanac de farmácia que você leu. Tá não ultrapassado. tem mais interesse. Por exemplo, se eu entrar lá na holoteca, um monte de coisa da minha infância. Eu mostro o que é que tinha aos meus 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu mostro tudo lá. E outra coisa, tem assinatura que elas mudam de propósito, que eu fazia aquilo de propósito. E tinha uma das assinaturas que eu fazia que punha o ano no meio dela. Tem tudo isso lá. A Ivanilda separou, parece que tem 18 assinaturas, não sei quanto. É 22. 22, pois é. É possível, é bem possível da gente também ter batido com, de repente, algum trecho de obra do passado, mas a gente não se deu conta, né? Pela falta de parapsiquismo. Conta, porque às vezes você está muito influenciado pela dança. E o seu texto, às vezes, era um negócio mais sério. Você está tão pensando em dança, você nem viu aquilo. Não ligou. A frequência é outra. Quer dizer, o texto é sério do passado. Você ligou na faixa 31 e o negócio está 78. Quer dizer, não pesca. Então, é preciso haver conexão. Precisa haver uma tendência, pelo menos, dentro daquela linha de racionalidade. A linha de raciocínio, entende? Então, isso às vezes é difícil. Sim. Professor, a obra-prima é o registro textual do mater pensene original da pessoa? Não, a obra-prima é alguma coisa que ela pode fazer que seja melhor do que as outras. Que ela mesma pode fazer. A obra melhor que ela tem, seja o que for. Mas alguma coisa que construa, que edifique, que vai desenvolver melhor, abrir a cabeça dos outros, o abertismo consciencial, ajudar a evolução de todo mundo. Enfim, fazer tarefa do esclarecimento, tares. Entende? Sim. Não adianta fazer uma obra-prima, como é que você deve dar feijão para o outro? Todo mundo já sabe disso, a gente já faz isso há milênios. Porque fome é uma coisa que todo mundo tem. Isso é assistencialismo. O processo é fazer assistenciologia. Então é dar discernimento para os outros. Olha, o caminho do discernimento é esse. Isso é que nós estamos precisando hoje. Agora veja, isso tem uma lógica danada. Eu não vou perguntar se tem lógica, isso aí não precisa. Tá certo? Outra coisa, você colocou no tema homeostático. O que acontece com essa obra que supôs estar feita no passado, numa vida passada, que tem um rastro anticosmoético? O problema é que ficou lá aquele negócio negativo, a pessoa tem que limpar. Mas é rastro tem que fazer textual alguma também? Coisa boa agora. Não, o homeostático é o da agora, né? Ah, tá. Eu espero que você não vai repetir as suas tolices do passado. Nem no Brasil, nem na Argentina, não é isso? Tá certo? Esse é o caminho. Na 7ª linha tem o erro de Sócrates, na fatologia. Sim. Eu queria entender qual é a consequência da consciência que não deixa nenhum registro. Olha bem o que aconteceu com Jesus Cristo. Até hoje eles estão interpretando as coisas dele tudo errado. Olha o que aconteceu com Sócrates. O Platão é que fala mais, e outros mais que foram discípulos dele. Mas ele mesmo tirou o corpo fora. Olha o que aconteceu antes dele com Pitágoras. Foi a mesma coisa. O pitagórico, a escola pitagórica. Até hoje tem gente para saber quais são mesmo as demarches, os princípios, os postulados básicos da escola pitagórica. É tanta coisa que eles fizeram, ciência, de arte, disso e daquilo, que ninguém sabe. Não ficou nada escrito. Agora, mesmo quando a pessoa deixa escrito, mas a coisa é pouca, dá uma confusão danada. A maior prova disso é Allan Kardec. Ele teve 12 a 14 anos só para estudar as coisas. Deixou alguns livros. Mas não afirmou nada. Deixou tudo no escuro. Ninguém sabe se aquilo é religião, se é filosofia, se é ciência. Estão brigando até hoje. Até hoje o movimento espírita tem cisma. Eles não são iguais. Você vai conversar com o espírito, você pergunta, que você de qual linha? Observa. E outra coisa, os africanos entraram nisso, colocaram tudo aí. Uma opção de coisa também que é espiritismo. Quando fala, está tudo envolvido. Então veja, olha a confusão que ficou. Entendeu? E olha, ele deixou escrito vários livros, tem 5 livros básicos dele, de Allan Kardec. Ele chama até de Pentateuco Espírita.
que é baseada em religião. Eu não sei se eu entendi direito. Quando você respondeu para o Losch, você disse que as obras do passado, elas são secundárias, ou eu estou enganado? As obras são sempre secundárias. Mas não existe nada que não seja secundário? Não, para tudo é secundário. Passado é secundário. Mas eu sei, mas existe... Você já viu algum passado primário aí? E qual a importância desse link? Quando você faz, é porque você deixou alguma bobagem muito grande, então... Mas esse... Ou está fazendo alguma besteira hoje. Agora estou perguntando, não sei, esse link com a obra do passado é importante? A obra do passado é importante para você evitar os mataburros que você caiu, para não cair de novo. É mais para não repetir mataburro, erro. Evitar o erro. Muito importante. Sim. Valdo, você falou que as nossas proezes, elas todas estão feitas para mexer com intelectualidade e com a escrita. Mas você também falou que a maioria de nós tínhamos escrito só coisa literária. Então a minha pergunta é, como é que a gente sai de uma vida para outra de escrever literatura para mexer com intelectualidade? Cientista, deixar de ser literato para virar cientista. Mas, e o ideal aqui é o paracientista. Entende? Que tenha... o negócio é mais sério. Que tenha parapsiquismo. Esse aqui é o melhor. Domina as energias. Hein? Todo mundo tem condição. É dessa massa aqui que tem que aparecer essas pessoas. Não são de outros lá fora. Não vai esperar que seja o outro que está lá, trabalhando na tribuna ou naquilo. Não é. É aqui. Mas então... Na página 24, sim. Em taxologia número 4, multidimensionologia. Multidimensionologia. A obra escrita em bases conscienciais multidimensionais é mais perduradora se comparada à obra materiológica. O que você acha? É mais perduradora do ponto de vista evolutivo, porque tem muita obra materiológica que... Não, é o que eu estou falando. Ela é perduradora para a vovozinha. Tá. Por exemplo, ela vai lá e constrói uma casa. Você acha que a nossa obra maior, por exemplo, da minha vida, vai ser o tertuliário que está sendo construído ali? Que hoje eu te vendo, a rampa já está lá em cima. Eu não acho que seja. Agora... Eu acho que seja mais são as ideias que nós estamos a ver. É a briga, aqui o triparada dura, é muito mais sério. Essas bases conscienciais multidimensionais, então seria a pessoa empregar alguma coisa do paradigma consciencial, né? Agora o perdurador que eu estou falando é com um P maior. Tá certo? Grande. Perduradouro quer dizer no tempo, no espaço, na dimensão, outra condição cosmoética, evolutiva. Isso é outra coisa. Na página 23, interdisciplinologia. Aí a primeira disciplina, grupo pensenologia. Grupo pensenologia. O que tem? Então, isso aí é por causa da repercussão das ideias no grupo? Porque o processo todo é de grupo, né? Para escrever, né? Um autor, ele não escreve livro só para ele. Uhum. A gente escreve, eu escrevi uma porção só para eu poder fazer outros livros. Ainda tem livro que eu nunca publiquei, só meu. Mas veja, o livro real é aquilo que eu publico. É esse que é o titular, o resto tudo é amador. É só para predispor o trabalho. E nos seus livros, o senhor usa muito fatos. E esses fatos envolvem muitas pessoas. Sim. Qual a repercussão desses fatos estarem presentes nessas obras para essas pessoas do futuro? Se você sabe endereçar a coisa de maneira cosmoética, todos esses fatos vão ajudar essas pessoas. Você está envolvendo a favor dela, mesmo quando você faz uma crítica. Igual, por exemplo, eu coloquei vários nomes lá nos 700 experimentos das pessoas que entraram na síndrome de Swedenborg. Isso deve fazer essas pessoas que forem ler, se isso chegar até elas vão pensar que tem alguma coisa. Está entendendo? Elas vão querer ponderar pelo menos. Muito embora esse negócio de Swedenborg, nunca ninguém reclamou. Já tem muita gente viva aí. Eu coloquei o nome, ninguém nunca falou. Valdo? Quer dizer, alguém então pegou a carapuça. Entende? Que sinais que a pessoa pode identificar nela, na vida dela, que ela deixou rastros negativos em outras vidas? São as repercussões, principalmente de assediadores. Escuta o que os assediadores falam para você. Eles são grandes arautos do passado. Entende? Seu filho, sua filha. Entendeu? Tem uma opção de coisa nesse sentido. E olha, às vezes também tem burguês, ilusitano,
Tá certo? Ele está rindo lá atrás, por isso que não vai debugar ele. Mas de modo prático, tem alguma, por exemplo, fica algum trauma na pessoa? Fica alguma característica específica? Tem, sempre tem. O que você pode dizer mais sobre isso? Só olhar que você vai ver. Olha o jeitão da pessoa. Vê os trafares. Vê onde é que bate o pino na vida dela hoje. Se tiver ali. O que é que está, não é? Tem alguma pane. É a pane, um travão, um acidente, uma interferência, né? Uma avaria. Vê com a avaria. Vamos olhar tipo avião. Quer dizer, o cara está usando querosene no lugar da gasolina, não foi isso? O avião caiu, matou todo mundo. Não entendi nada daquilo. Até agora não entendi nada. Para mim, esse negócio está mal contado. Está muito esquisito aquilo. Sr. Valdo, sim. O senhor sempre comenta de deixar as coisas escritas. Quando a gente tem um acúmulo de manuscritos, depois você passa para o computador, é importante guardar esses manuscritos, os originais? Não, é importante você guardar a essência deles e colocar no livro. O que você está esperando? Não, sim, mas e joga o resto fora. Não, então, isso que eu quero dizer. Em relação a arquivo, a gente tem que fazer mudança todo dia. Isso você pode eliminar tudo e manter só o que está... Outra coisa, tem que ter um crematório para queimar aquilo que não serve. Principalmente quem tem a TENEPS precisa de crematório. Ok. Tá certo? Professor Valdo, na polinomiologia, na página 23, o senhor colocou polinômio, pensamento, fala, escrita, ação. E aquilo que acho que alguém falou ali sobre a leitura, ele não poderia incluir aqui também, que o senhor falou, a terceira questão seria leitura. Aí poderia ser pensamento, fala... Não, a leitura faz escrita. parte do processo da ação. Da ação? Mas também faz parte do pensamento. Entendi. A leitura enriquece seu pensamento. Agora, o que eu estou falando é da pessoa. A leitura diz respeito a outrem. Como assim? É o autor. Da outra, você lê coisas dos outros. Aqui, a leitura ela entra não só no pensamento, como entra na ação. Entendi. Agora, comigo ela entra em tudo. Eu leio, trago aqui e falo. Eu leio e anoto tudo. Veja só, as 4 coisas eu faço com leitura. Entendi. Eu mesmo, agora recente, não trouxe aqui a leitura, eu falei aqui com vocês? Pitágoras. Mas Pitágoras, negócio todo. Livro. O último, do gênio, do Simonton. O que é? Como é que fica a questão do rastro textual com coautores? Por exemplo, você escreveu vários livros... O grupo vai caminhar para Max Proex, sua lá. Eu tenho 17 livros em coautoria com Chico Xavier, nessa vida. São 17 obras. Por sinal, tem umas que vendem muito. Tem umas que tem 500 mil de exemplares. São uma Valdo, mas assim, quer dizer, você tem várias relações com o Chico, né? Vocês trabalharam junto, todo trabalho aí já vem de antes. Mas no momento que vocês escrevem junto, qual que é a diferença mesmo na prática do ponto de vista evolutivo? Melhorar. O vínculo de vocês. Eu fiz aquilo para dar força para ele, para melhorar o teor das coisas que nós estávamos escrevendo. E acabar também com o escândalo e a pressão trágica que estava em cima dele dentro daquele momento evolutivo. Agora, o caso também é para mostrar que a psicografia tem sua razão de ser. Isso era importante no caso. Porque a hora que eu me apresento também como psicógrafo, eu estou defendendo a psicografia. Isso aí é sério. Eu estou me colocando no julgamento, na barra da crítica, entendeu? Sim, de acordo com o conteúdo lá. Mas isso aí ajudava muito ele. Esse seu vínculo com o Chico, que na hora que vocês escreveram juntos, aquilo fixou. Não, porque eu sou uma pessoa seguinte, eu entro em tudo. E se eu entro, quem está na chuva é para molhar. Eu não fico na superfície. Eu entro e aprofundo tudo que eu posso. Foi o que aconteceu lá. Esse é meu jeitão. Olha bem que as minhas coisas todas, a tendência delas é expandirem. Tudo que a gente faz. Por exemplo, vocês...
Você pensar no cálculo. Então a coisa muda de figura. Professor, assim, qual a diferença entre, por exemplo, identificar alguma obra escrita, ver algum nível de afinidade com aquela obra, por exemplo, por ter sido um leitor daquela obra em outra ressoma e ter sido de fato aquela consciência? Ser o autor? Qual a diferença? A diferença é enorme, porque você vai se inteirar daquele tema, você vai ver que você conhece o livro sem precisar de ler. E nesse caso não pode ser por eu, digamos, ter lido em outra... Não, a hora que você começar a ler mais, você vai aprofundar muito mais, isso aí fica uma gota d'água no oceano. O seu conhecimento vai ficar muito maior do que isso. Entendeu? Isso fica superficial, é pequeno. Mais sério. Legal. Pode falar. Tá. Na página 24, grafopensinologia. Sim. A gente pode considerar, pelo que você falou, os rastros textuais evolutivos. Isso. A autopesquisa seria o principal fator desencadeante para a originalidade dos textos? A gente pode considerar isso como... Autopesquisa e autovivência. Sim, junto com a autovivência. O negócio todo é esse. Agora, isso aí que você falou, quem esmiuça a própria vida encontra inspiração para escrever e deixar rastros textuais evolutivos. Nenhuma com si é idêntica à outra. As experimentações apresentam nuances originalíssimas. Sob outro ângulo do mesmo assunto, importa considerar a suposição lógica de os intermissivistas, em grande número, já terem deixado rastros textuais em retrovidas na Terra. Tem gente que está pensando que vai fazer a primeira união de escritores aqui, que nada. Tá certo? Professor, página 23, Sim. Primeira linha, é a época específica da colheita. Gostaria que o professor desenvolvesse... A época específica da colheita. Que relacionado... É a hora que você publica mais as coisas que aparecem as respostas, vem o retorno. Ok, então agora vamos relacionar... Às vezes pode vir um revertério. Se você escreveu besteira, vem um revertério, vem contra você. Então e agora na situação, relacionando com a época específica da sementeira? Porque existem... A sementeira é a hora que você já sente que você é capaz de colocar alguma coisa ao público e saber receber as críticas. Tá, mas houve na história sementeiras cosmoéticas, não é? Em épocas de Holopensena antagónicos. Então como é que fica aí a situação? Sei, mas você vai saber. O negócio é dentro de você. Qual que é o seu critério? Que hora que você se sente apto para fazer isso ou aquilo? Isso é um processo de maturidade. Entendeu? Sim. Maturidade. Então não há essa... Como é que eu ia Não, dizer? uma pessoa às vezes amadurece aos 15 anos, outra está com 65 e ainda é uma criança de 15. Isso tudo varia. Olha, a idade intelectual varia em relação à idade emocional das pessoas. Entende? Então aí podemos retornar àquele assunto de a população estar preparada ou não para determinada informação. Na história, não, isso não interessa se a população está ou não. Interessa você saber e deixar o rastro aí para você. Okay. Olha aqui, os amparadores às vezes falam o seguinte: escreva uma obra que vai servir para você na próxima vida. Se ela servir para você na próxima vida, vai servir para muito mais gente. Então o argumento de, sei lá, a sociedade ou a população ou a época não é mais apropriada, não é real. Olha, esqueça isso, que isso aí estão tirando o corpo fora, estão vendo apenas o zeitgeist. É a influência do espírito do tempo, da agora. Isso é a crista da onda, é modismo. Porque se nós avaliarmos na história, não é? Na história, mesmo a divulgação a nível histórico, divulgação de verpons da altura,
bem impactantes e que controversas, foram bem importantes para isso tudo o que existe hoje. Sim, eu então, também acho. É bem Mas agora, interessante veja, isso já faz parte do serviço. Isso faz parte do trabalho. Agora, o problema é o seguinte, a caravana passa. E o canil late. Você está entendendo? Não interessa. Interessa o que você está fazendo e a confiança que você tem nisso. Olha bem isso. Agora, ó, sempre que você escrever, você tem que perguntar para você, daqui a 10 anos, eu vou me arrepender desse texto? Por alguma bobagem que eu escrevi? Então não escreva, se o negócio é esse. Faça a primeira experiência com você. Ele tem que servir. Agora, coloque pelo menos 10 anos, que já dá uma boa ideia. Entende? Obrigado. Qual o limite de ajuda que se deve dar a um autor? Então, o livro dele tem até conteúdo, mas a forma é péssima e a pessoa não consegue tem que falar ajeitar. tudo na cara dele para fazer força. Trabalha mais 1 ano nisso aqui e acabou. E se a pessoa é isso que eu vivo falando aqui. E se a pessoa não consegue ajeitar aquele... Não, ela vai conseguir. Se ela não ajeitar, porque ela não está preparada mesmo, ela está verdolenga, não está nem madura. Ou de vez. Então é bom. Você quer falar alguma coisa? Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você tem que trabalhar sobre uma obra que foi feita em uma outra vida, é conveniente fazer uma nova obra, superando totalmente... Se a obra é sua, você sempre tem que fazer uma nova obra. Não, tudo bem, mas o critério seria fazer uma nova obra, superando aquilo que você sempre fez no sentido da crítica daquela obra? Não, é no sentido da crítica, no sentido do conteúdo. Crítica é coisa secundária. O problema é conteúdo. O que é que eu posso fazer para ajudar o maior número de pessoas? Ajudar a evolução dos outros. O esclarecimento. O que é que eu posso fazer para esclarecer mais do que essa obrinha que eu fiz? Qual é a obrona que eu vou fazer? Agora, tudo é uma questão de obrar, quer dizer, ir ao banheiro, não é isso? Tá certo. Esse é o caminho. Sim. Primeira página, e tem cognatologia. Sim. Eis na ordem alfabética 14 cognatos derivados do vocábulo rasto. É rasto mesmo ou é rastro? Rasto e rastro é mais ou menos a mesma coisa. Pega no dicionário. Você perguntar uma coisa dessa, isso muito me surpreende. Eu sei que é a mesma coisa, mas é porque no texto todo você usou rastro. Por isso que eu estou perguntando. Eu não posso usar aqui, não? Não, tem rastro aqui, ó. Olha lá. Veja bem, rastro pressológico, tudo. Coisa. Mas aqui o rastro é o que tem mais. Outra coisa, olha a última palavra da cognatologia. Veja, só para te chatear. Rastro? É. Não, porque chato, o texto todo você usou rastro. E daí, eu não posso? Pode. Agora, eu vou te explicar por quê, Ivanilda, tem sua razão. Os dicionários gostam de registrar mais rastro em primeiro lugar, e não rastro. Não é por causa do processo da ordem alfabética, não. Eles que gostam. Entende? Agora, rastro é que eu acho que é mais correto. Eu já uso isso há muito tempo, desde rapazinho. Entende? O problema é esse. Mas está tudo certo. São variáveis. Entende? Isso acontece. Agora, gente, eu vou responder umas coisinhas aqui para vocês e dar aqui minha contribuição do meu trabalho de prestação de serviço público. Então, a primeira coisa é o seguinte. A tertúlia, aqui, nós falamos certas coisas. Então, vai ser realizado um curso de verbetes da repreendência em Curitiba. Parte da renda será revertida à construção do tertuliário. Eles já estão começando o curso, parece que é hoje, é amanhã. Então, amanhã já vai ter isso lá. Uma outra coisa, hoje faz 10 anos da fundação do GPC-TENEPS em São Paulo. Os participantes estão acompanhando as tertúlias online. Ó, palmas para vocês. É o grupo de pesquisa conscienciológica da TENEPS. 10 anos em TENEPS é uma coisa séria. Agora, outra coisa. Ficaram aqui umas perguntas que a gente não deu tempo de responder, que eu vou falar. Primeiro, tem aqui, estão perguntando o que é turbo mental somático. Isso aqui está errado, é turno mental somático. É o turno intelectual. Essa pessoa, eu peço para olhar o segundo tomo da enciclopédia, nas últimas páginas do segundo tomo, que tem lá um verbete chamado turno intelectual.
Agora, a técnica, o que ela visa? Como se usa? E as manobras energéticas que ajudam ela, horário, se é madrugada. Lá está falando isso tudo. Eu dei como é que é a minha vida, o meu turno de 24 horas, como é que funciona. Então, se a pessoa ler, ela vai entender tudo. As últimas páginas, segundo tomo da Enciclopédia da Conscienciologia. Agora, quantos evolucionários são para cada serenão? E teleguiados, sempre conscientes e despertos. Se der para falar os números, proporção, 10 ervos para cada serenão, por exemplo, está querendo muito, não existe isso. Eu não sei. Agora, a única coisa que eu sei é que a gente, há muitos anos, desde a década de 70, nós estudamos, para, a nosso ver, naquela ocasião, devia ter 54 serenões na Terra. Agora, tem centenas de evoluciólogos. Isso é que é a única coisa que eu tenho. Mais ou menos, eu sou convicto desse assunto. Agora, ó, eu quero lembrar que essa pessoa que falou em turbo, que escreveu errado, que é turbo, eu quero dizer que eu já escrevi sobre turbo esportividade, é da Risco Mania. E eu escrevi também turbo consumismo, que é da biofilia monopolizadora, sobre a vida humana. Agora, o que nós estamos falando aqui é turno mental somático. Só para lembrar. A página é 2467, a página. Agora, outra pergunta. Existe uma estatística aproximada do número de semiconscientes de teleguiados autocríticos na Terra? Não. O IBGE nosso, que é dirigido pelo Antônio, ele ainda não nos comunicou nada nesse sentido. Apesar de haver tendência ao anonimato, existe algumas consciências conhecidas nesses livros evolutivos? Olha, até que de vez em quando tem sim, mas deixa para lá, né? Qual a relação você faz entre defeito, desfeito, a ressexia e invex? Olha, a relação que a gente tem é o óbvio, é só estudar que está na cara. Tudo é preciso de reciclagem, reciclagem, reciclagem. O que é que a pessoa precisa? Precisa de 3 coisas. Reciclagem, reciclagem, reciclagem. Tá certo? Seria possível esclarecer melhor a técnica 50 vezes mais descrita dos 700 experimentos? O que é? Muito fácil. Está lá escrito, eu vou repetir. Você vai escrever um artigo. O artigo só pode ter 3 páginas. Você escreve 150 páginas. 150, sobre aquele assunto. Depois você tira o resumo, a síntese. Tira 3 páginas dessa, é 50 vezes. Essa aí é que é a técnica. Se você fizer isso, pode estar certo que você vai errar menos e vai acertar mais. Agora, o que se passa? Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E tem que ter perseverança, constância, persistência, pertinácia. Quem mais? Tem mais alguma coisa? Vamos lá? Eu acho que é por aí. Agora, o que é que se passa? Na hora que faz isso, eu estou usando uma técnica que eu já falei aqui antes. É bom a gente lembrar. Alguém lembra qual que é a técnica que eu estou falando aqui? Não, mas é outra. É outra. Essas todas estão, mas não é essa não, é uma outra. Análise, gente, e síntese. É essa que é o caminho. Entende? A hora que ele faz 150, ele está fazendo uma análise do assunto. Ele tira da 150, ele pega 50, e o que ele tem? Ele tem o supra-sumo. Ele tem o melhor, ele tem o caldo daquilo, aquilo que interessa. Então, a cereja do bolo, isso é que interessa. Eu acho que está mais ou menos claro, né? 50 vezes mais. Agora, paciência, é o que eu falei. Tem que insistir. Ai que insistir. Agora, poderia discorrer sobre o conceito de para-microchip e a relação desse com o macrosoma? Isso nós... Fala aí para ele qual que é. Outra questão é sobre os trabalhos assistenciais relativos aos fenômenos de poltergeist que estão relacionados ao evoluciólogo alvo. Onde ocorre? Qual a magnitude desse fenômeno? Alvo. Não, escreveu alvo. Tá certo, tá certo. Só que tem que escrever com letra minúscula aqui. Quem escreveu com letra minúscula. A letra minúscula é o nome do homem, né? Que ele deu o apelido. O caso todo é o seguinte: existe um local no Espírito Santo que uma equipe técnica de aquilo que nós podemos chamar de exorcista ou desassediadores, que sabe exteriorizar energia, foram lá agora, estão lá há 1 semana. E a recomendação é que eles não entrassem em contato com ninguém de fora. Então, eles não atendem telefone, não levaram celulares, não tem nada. Mas levaram um monte de aparelho para ver o ambiente,
vão dormir no ambiente, que é no meio do mato, para ver os processos de poltergeist, porque, inclusive, lá já dessomou um operário. Quer dizer, é um negócio sério, muito sério. E eles devem voltar domingo agora, domingo que vem. Ou seja, depois de manhã, não é isso? Então aí nós vamos ver o que acontece, quais foram os fenômenos e a magnitude dos fenômenos. Quando eles chegarem, a primeira pergunta que eu vou perguntar é a seguinte: houve alguma diferença entre os dias 3 e 5? Foi quando a gente funcionou mais aqui com o alvo. De modo que é um caso para se estudar. Eu quero dizer que eu estou aqui também com os dados aqui, que apareceram umas pessoas que movimentam aí alguma coisa sobre o processo básico de indígena, que apareceu aí hoje. Vieram me perguntar se o alvo tem alguma coisa que ver com isso. Eu não sei. É bem possível. 2.380 que tomo esse. É o segundo, é o tomo 2, tá certo? Então, ó, toma o 2 para você. O caso é esse. É. Agora, deixa eu ver aqui, que chegou uma agora mais recente aqui. O que é isso? Kardec fez pesquisa sobre parapsiquismo. O Livro dos Espíritos, por exemplo, traz diversas informações interessantes. Não é bem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns dele é melhor do que o Livro dos Espíritos. É besteira quem escreveu isso aqui. Me perdoa o mau gênio. A parte do processo de religiosidade relacionado, os livros dele poderiam ser considerados um rastro textual positivo. Ele poderá se beneficiar desse escrito numa próxima vida? Olha, estudo é possível, mas agora ele tem uma melex muito grande de deixar coisa que não teve tempo de consertar. E nem também ele deixou prescrito para a mulher dele, que trabalhou tantos anos depois, que era uma mulher fora de série, ele também não deixou encaminhamento do que devia de fazer com nada. Então, isso aí já perturbou o nosso amigo um pouquinho. De modo que não há dúvida que ele tem um rastro textual positivo. A fritada dos ovos é muito mais a favor dele do que contra. Mas veja, não é o ideal. O problema que nós procuramos aqui é a pessoa acertar ao máximo. E não acertar só um pedacinho. Isso tudo é que a gente, então, nós nos batemos. Agora, rastro textual. Essa turma de religião, muitos acertam mais do que erram, cada religião. Mas veja, é um acerto ainda muito superficial, e alguns também, querendo ou não, daqueles escritos, às vezes, fomentam muito a guerra. Você veja bem o tanto de guerra que tem até hoje, tudo baseado em religião. E às vezes são 3 religiões brigando simultaneamente. Isso, então, nós temos que ver que esses textos não são nada bons. Tem muita coisa por aí. Não adianta falar bem, por exemplo, de Agostinho. Ele está defendendo o processo da Igreja Católica. A Igreja Católica está com o Opus Dei aí. Olha esse povo tudo defendendo. Na mesma hora apareceu lá, tem um advogado lá, falando contra a célula-tronco. Vocês viram? Aquele do Opus Dei. Todo mundo sabe no Brasil que é. Saiu até na televisão. E ele defendendo lá contra a célula-tronco. Aquilo é Opus Dei. Quer dizer, um atraso de vida até hoje. Como é que fica isso? Vamos pensar nisso. Mas, Roberto, pode falar. Professor, tem alguma obra assim da história de algum pesquisador que o senhor considera um bom rastro textual? Alguma que o senhor possa ler, alguma obra clássica? Clássica? Não, eu acho que você tem que ler todos os clássicos. Sim. Mas começar de tudo que diz respeito, não aos pré-socráticos, não é isso. Mas ao nosso amigo lá, antes dele. Então, os processos pitagóricos. Agora, qualquer coisa, fala com o Antônio que ele te dá uma listagem, que a gente já fez isso aí, mais de uma, né? O Antônio te dá tudo isso. Não, mas a minha pergunta é assim, tem algum que o senhor possa dar um exemplo, assim, ó, esse aqui é um bom rastro textual. Fulano escreveu tal obra. A enciclopédia é um dos melhores, né? De tudo que foi escrito por aí. Mas há pequenas coisas, assim, mas sempre a pessoa às vezes errou noutra porque teve que fazer média. É o caso do Algar. O livro dele é muito interessante, o Algar. Mas veja,
Tem muita bobagem, porque o negócio é baseado. Agora veja, é a vida futura que ele estava falando. E outra coisa, ele estava tentando ver se esclarecia a religião. Do Rousseau tem muita coisa que às vezes interessa, mas em compensação, tem coisa muito negativa na questão dele com a família, filha, etc. Os livros dele. São interessantes. Entende? Tudo isso é um caso para se estudar, né? É difícil você fazer uma obra totalmente pura, que ela dure com a pureza dela por muito tempo. Porque o avanço, ele é um rolo compressor que passa por cima de tudo. Entende? Muita coisa começa a ficar secundária e aquilo cria problema. Aí vira toco. E não tem jeito de passar o arranca-toco de lá para cá. Val. Posso falar? Pode. É que eu estou com uma dúvida de outros dias. Você falou esses dias atrás que ReproEx é mais de 50% de reprogramação da ProEx. Tá. E que para ter ReproEx você tem que ter completismo. Não é isso que você falou? Tá. Outra coisa. A maioria Maxmorex, a boa mesmo, de alto nível, a maior, também tem que ter completismo. Isso tudo bem. Até aí está tudo certo. O conceito está claro para mim. Mas como é que então teve ReproEx aqui em 2003 e já teve outro em 2007? Sim, mas isso aí depende. Você já pensou se você puder ter 5 ProEx numa vida só? Mas aí então 5 anos, 4 anos, sei lá, já foi uma ReproEx de 4 anos? Não, mas tem uma coisa que você esqueceu. Tem um processo da eficácia e da eficiência. A hora que a coisa começa a dar fruto e espalha, outros trabalham para você. Aquilo então... Gente, olha só como é que no meu trabalho, sozinho... Escuta, quando nós estávamos aí sozinhos aí no Holocico, veja o tanto de gente que está me ajudando agora. Muita gente. Olha a minha casa, como é que é maior. Então, Val. Olha o povo que está aqui, tudo aumentou. Por essa lógica... Agora, isso é igualzinho empresa. Eu estudei muito isso nas empresas. Você começa uma empresa, da estaca zero, não tem nada. Eu não estou falando essas que é dependente de outras, não. Então, aquilo não tem nada. Você sua, tem que plantar, tem que fazer uma força danada, investe, faz o diabo. Mas com o passar do tempo, você seleciona bem o povo. Só coloca gente de perfil de alto nível, de talento, que esteja preparado para aquilo. Daí a pouco você vê, nesse setor a máquina já está engraxada, oleada, funciona sozinha. Naquele também. Daí a pouco está toda ela, você não precisa ficar aí. Tinha empresa minha que eu passava 45 dias fora do Brasil trabalhando, fazendo pesquisa. E as empresas tudo funcionando. Eu tinha 3 procuradores, presta atenção. Isso é trabalho. Então, a obra é a mesma coisa dessas empresas. Com o passar do tempo, tudo funciona por si. Vocês já pensaram o tanto de lugar que eu já fui para falar, que o povo está lá falando agora no meu lugar? Não, pensa bem. Então... Olha só, Estados Unidos, a Europa, aqui, na Argentina, todo lado. Eu fui lá, lancei a pedra. E disse, aquela é o... Você está entendendo? Vamos dizer... O que tem? Isso já não seria já dentro do que estava planejado, dentro da Max ProEx? Não, porque aí teria essas pessoas... nunca sabe o tamanho daquilo. Então, mas... Há um processo, tem até o plano A, o plano beta, mas chega num ponto que aquilo cria outros filhotes que estão além daquilo que foi previsto. Então não era aquilo. E outra coisa, e aquilo às vezes se antecipou ou que você marcou. Isso tudo entra ReproEx. Então, pensa bem no problema de tempo, nesse timing. Então, na verdade, se a gente caminhar do jeito que está caminhando, a probabilidade é ter mais ReproEx com mais rápido. Agora, no caso nosso, está tudo já mais ou menos estabilizado, seria mais Max ProEx, mais. Entendeu? Isso é inevitável. Por exemplo, a hora que começar a fazer outros laboratórios, do jeito que já tem em 4 lugares, a hora que tiver outras informações mais sérias e núcleos de trabalho mais sérios nesse sentido, como é que fica? Isso tudo aí vai criar filhote. São dividendos, a coisa vai. Agora, vai chegar um ponto que isso vai exigir que se crie coisa nova. Aí entra o processo de ReproEx. Entende? Por exemplo, eu quando comecei a falar do processo da Conscienciologia, eu era eu só. Hoje nós já não temos 18 que já pode participar da União dos Escritores da Conscienciologia. O que há? Isso aí,
Você já pensou, se eu criasse assim, eu vou criar a união dos escritores da consciência, eu e eu mesmo. Tem até um filme sobre isso, eu e eu mesmo, não é isso? Isso é que é egoísmo total, entendeu? Então veja, hoje não tem mais nada disso. Uma visão de mim mesmo. É a visão de eu mesmo. Sim. Ah, eu mesmo, é você que escreveu? Não? Uma vez fiz pesquisa sobre um pesquisador com diversas contribuições sérias para a humanidade. Percebi-me intensamente conectada, holbensenicamente, com ele. Tive uma projeção consciente que falava com alguém que eu não tinha sido ele, mas eu tinha sido a família nuclear dele. Não estou exatamente convencida disso, mas é uma hipótese a considerar. Essas pesquisas sobre esse autor e sua obra me ajudaram muito nessa vida de hoje em diversos aspectos. Como ficam os rastros textuais quanto ao grupo karma do autor e seus colaboradores, críticos e defensores? Se você está fazendo uma coisa que é positiva, você está ajudando todas as pessoas que estão em torno dele e todo o resto do povo. Você está ajudando a humanidade. O problema é acertar em tudo que você faz. Agora, ó, aqui tem uma pessoa que está reclamando para não julgar os manuscritos fora. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu sou favorável que a pessoa guarde os manuscritos. Mas lá pelas tantas, você vai ficar maduro, você vai ficar veterano, tem muita coisa que você tem que julgar fora. Se eu tivesse conservado meus escritos para aqui, dava para encher essa sala e aquela lá, das coisas que eu já pus fora. Outra coisa, como é que eu vou guardar os manuscritos meus que diz respeito a Tenebres? Eu tenho que queimar isso tudo, que besteira é essa? Então tem coisa que tem que queimar sim, não adianta. É lógico, e tem coisa que não vai. Por exemplo, os meus livros que estavam com defeito, o povo queria usar aquilo. Eu falei assim, eu não vou colocar uma obra com defeito, eu paguei, gastei tanto dinheiro. Agora vou usar uma obra que está com defeito. Amanhã outro leitor vai pegar, vir atrás de mim, olha aqui como é que está isso. Eu tive que dar um sumiço naquilo. Agora, muita coisa você pode usar, não precisa de queimar. Você pode usar papel velho, etc. Eu sou uma pessoa que sou especialista em rasgar papéis. Agora, o que se passa? Eu não uso aquele aparelho porque eu uso papel demais, o aparelho é pequeno. Eu precisava ter um monstro, com alguém tomando conta daquilo todo dia. Então, o que eu faço? Eu tenho dois tipos de julgar e acabar com o processo comigo. E tem um terceiro. Os dois tipos são os seguintes. Se é uma folha só ou duas, eu enrolo e jogo fora com força. Acaba. Se são muitas, eu rasgo tudo em 4 pedaços. Isso é minha técnica, muitos anos. Você sabe como é que é isso. Agora, a outra, que é a mais séria, se tem muita coisa, a gente guarda para queimar. Por exemplo, eu tenho que queimar, são cartas, por exemplo, que envolvem pessoas que estão pedindo isso e aquilo, processo da Tenebres, outras coisas que não interessam. Então, de vez em quando, vocês sabem que tem um crematório aí que a gente queima isso tudo. Infelizmente, essas coisas ainda existem na Terra. Não dá para aproveitar isso com papel. Eu ia gastar muita coisa, tempo, dinheiro, gente para fazer essas coisas. Eu não tenho infraestrutura para isso, nem posso mexer com isso. Isso tem que sair na diurese, não tem outra saída. Então, às vezes, é necessário o crematório, sim. É muito melhor, é mais seguro. Então, esse negócio de julgar manuscrito fora, tem aqueles que você guarda, e tem aqueles que você joga fora. Agora, vai chegar um ponto, se a pessoa amadureceu, essa que está falando aqui, o dia que ela amadurecer, ela vai ver que não tem nada disso. Agora, as energias, elas estão no papel. Mas se você se desfez, acabou. Aquilo melhora. Agora, que até uma pétala de rosa fique impregnada de energia, todo mundo sabe disso. Agora, vamos entender a coisa. O que serve e o que não serve. E não vamos complicar essa situação. Não vem que não tem. Tá certo? Como se explica o fato da pessoa já estar com o livro pronto, outras pessoas revisaram,
Aí voltaram as revisões e aí a pessoa prioriza outra coisa na vida dela em vez de pegar essas revisões e acabar esse livro logo. Esquece ela. Esquece a pessoa. Deixa ela quebrar a cara. Isso aí, às vezes, é um surto. Surto intelectual. Às vezes tem disso. Surto intelectual patológico. Tá certo? Tem disso. Tem que deixar até a pessoa ver se amadureceu. Não pode forçar a barra. Porque senão amanhã ela vai acusar vocês. Eu não estava me sentindo bem. Às vezes, foi uma crítica que ela não gostou, aquilo voltou no passado. Tem que esperar. Tem que esquecer a pessoa temporariamente. Deixar que ela ver o que ela quer. Ela decidir. Mas então... Suvaldo, nas suas retros, você tem conhecimento de algum livro, de alguma obra sumida ou queimada, que teria alterado os rumos da história do pensamento? Tem. Poderia... Tem uma porção de escrito, por exemplo, do Tibete, que mostrava as coisas todas de sair do corpo, que eles acabaram com tudo aquilo. Eu, para mim, um dia ainda vão descobrir alguma coisa nesse sentido, que eu sei dessa história. Não, é de uma turma. Mas é o processo do Tibete. Lá tinha várias dessas técnicas que eu falo sobre projeção e tinha algumas outras com mais detalhes. Entendeu? Projeção consciente, sair do corpo. E é a turma do Tibete. É coisa muito antiga. Quer dizer, Isso é minhas coisas, minhas experiências. Esses sumiços, porque tem muita obra, muita não, mas eventualmente você se depara com a situação de alguma obra que foi sumida. É muita coisa que se queimou. Não lembra do nosso amigo que esteve aí para falar sobre a destruição dos livros? Ele falou, ainda foi pouco, é muito mais que aquilo. Então, pessoal, mas quer dizer, de fato, tinha a ação de mega assediador ciente da relevância. Tinha, mas a coisa mais séria, no meu caso, são aqueles que queimaram meus originais. Mexia com a projeção também. Vivo. E eu deixei, falei assim, deixa. Essa turma não merece isso mesmo, deixa pra lá. É o negócio da raposa e as uvas. Não, as uvas estão podres, deixa pra lá. Mas o que eu pensei na ocasião, pela minha retrocognição, foi isso. Eles não merecem isso. Vou deixar para outra vida. Eu já admiti o processo da série X. Essa questão do Tibete, o Lobsang Rampa tinha alguma relação com isso? Tudo não, bem que ele falsificou era negociante. Esquece ele que ele não tem valor. Mas ele falou muito do Tibete. Ele era um negociante. Assim, para dar vantagem, não é só isso. O orientalismo todo, ou o budismo. Eles construíram, o budismo construiu uma religião artificial. Não tem nada do Buda básico. Isso tudo é para vender, processo comercial e industrial. Principalmente vender para o Ocidente. Budismo é uma religião. Eles não querem falar que é religião, mas veja, não aceita, ou qualquer coisa. Suvaldo, agora nessa questão do rastro textual, isso é, em termos assim de holocarma, isso é terceirizável? Ou seja, a pessoa ajudou a destruir ou foi indireta ou diretamente responsável pela destruição de uma obra relevante. Ela pode ser responsável por escrever aquilo no futuro ou não? Ou isso é um legado, é uma coisa pessoal? O que quer que tenha. A única coisa que tem é o seguinte, cedo ou tarde a Melex funciona. Então a Melex é que domina isso, acaba dando algum resultado, sabe? Melex. Melancolia extrafísica, é um fato. Mas a tendência é que o próprio autor vítima tenha a oportunidade de reescrever. O autor vítima vai atrás para melhorar a Melex desse povo. O Melexário, ele tem que entrar no Melexário para ajudar. É isso que é. Lembre-se, eu passei 200 anos nessa. Tentando. Minhas. Perante os outros. Mas a deles estava pior do que a minha. Por isso que eu estava lá. Agora, ó. Tem gente aqui. Tem gente aqui. É lógico. Aqui ó, tem vários professores meus. Mas tem alguns que são discípulos antigos. Professor Paulo, mas esses 200 anos foram mais explicitamente relativos a essa questão da sua obra ou não? Das suas obras ou não? Foi mais a questão da reorganização. Isso extrapola você. Chega a um ponto que acabou o seu egão, não tem mais. Acabou. Isso é uma mini peça. Eu já era bem consciente de tudo isso. Gente, pega bem todo o corpus da conscienciologia. É muita ideia que tem aí. O corpo é grande. Não é corpo de pigmeu, é um corpo grandão, gigante. Tem que estudar isso tudo.
Tudo que você mexe já bateu em alguma coisa. Eu já procurei expor. Olha bem. Fala qualquer coisa que tem lá. É aqui do princípio, meio e fim. Olha se tem coerência, se tem coesão, se tem lógica, se tem racionalidade. Se há uma intra-articulação lógica. Isso aqui é importante. A pessoa teve uma experiência, mas ela não tem material suficiente para fazer um livro. Vale a pena ela fazer só um artigo ou acumular mais material? Ela deve fazer o artigo se ela já tem alguma coisa que pode ter uma conclusão temporária. Toda conclusão é temporária, mas estou falando conclusão temporária dentro daquele tema. Então vale a pena ela escrever um artigo, porque aquele artigo vai incentivar outras consciências, aquilo vai fomentar mais as coisas, pode trazer algum subsídio para ela. E isso é muito importante, entende? Um retorno pode vir. Se o tema é positivo, se ele constrói, vale a pena. Agora, artigo é para isso, né? Eu queria perguntar, alguém fez revisão aí do texto? A Rosa hoje não está aí não, né? É porque hoje aqui está difícil até de arranjar alguma coisa para mexer, né? Eu não sei se é o caso de falar. Aqui na fatologia, na quinta linha, eu estou na dúvida se é encriptado, não é encriptado com E. É isso mesmo? Encriptado. É melhor? O que vocês acham? Eu não sei. Vamos olhar. Aí é na quinta linha lá, encriptado. É encriptado ou encriptado? O que é o melhor? Eu acho que o E é melhor. Outras palavras que eu conheço com esse prefixo é en. Tudo com en? Enlatado. Eu sei, tem uma opção que é en. Mas é que o en e o in do latim, aqui ó, na etimologia tanto faz. Por exemplo, você está incapacitado de falar uma coisa dessa. Mas aí incapacitado, não é incapacitado. Mas aí agora, você está incapado devido ao frio. Incapado. Entendeu? Incapado, mas incapacitado. Incapacitado então, é o negócio do indo é. Agora, esse é uma variável. Incapacitado é de negação, é outro prefixo. Sei, mas tudo é. Intitulado. Hein? Pois é, mas pode usar Então pode pôr o Então vamos pôr o O que mais, Roberto? Solta. Olha, tem outro aqui, esse eu também não sei se foi isso mesmo. Na cognatologia, 14 cognatos derivados do vocábulo rasto. Já foi visto isso? Já foi, né? Me perdoa, mas esse não dá. Você chegou atrasado. Qualquer coisa, pergunta quem é que foi que falou. Olha lá, a Ivanilda te dá uma aula. Eu perguntei antes se já tinha sido visto. Agora, ó, vocês dois mostram uma deficiência de leitura. Não, deixa eu falar com calma. Me perdoa o mau jeito. Você e o Roberto não leram Projeciologia. Eu peço a vocês para ler. Tá certo? Você sabe, o Projeciologia tem capítulos inteiros. Rastro do psicossoma. Do psicossoma. Vocês não leram. Olha depois o rastro do psicossoma, Projeciologia, tá, Roberto? Você também, valeu. Professor Valdo. Vocês nunca leram esse livro, é bom ler. Vocês vão ver que tem alguma coisa. No caso da pessoa não ter anotado os pós-fácios, e aí perdeu a ideia, tem algum jeito de recuperar? Ou... Tem. Ela começar a trabalhar e buscar uma panorâmica, anotando, registrando aquele assunto. Então ela começa que vai chegar um ponto que a memória dela vai funcionar. Ela pega onde doeu. Tudo é recuperável desse jeito. Entendeu? O cérebro nosso não é igual ao computador, que você perdeu certa coisa, perdeu mesmo. Às vezes não tem jeito de recuperar. O cérebro recupera. Agora, a maior técnica, que é o que eu uso, que muita gente usa, isso é o meus estudos lá de mnemossomática e etc. tal,
é você procurar estudar dentro daquilo. A hora que você começa a ampliar a ideia daquilo e fazer registro, aquela ideia aparece. Ela é iluminada, entendeu? É aquela da lanterninha, a iluminação, é a lampadinha. É por aí. Agora, tudo eu acho que é recuperável. E outra coisa, a tendência de quem tem a perda desse modo, ela vai piorar. Quanto mais nova seja, pior fica com a idade, tá? Então a pessoa é bom registrar mais do que ela tem feito até agora. Registrar, para não perder isso. Uma outra coisa, a pior coisa que tem no pós-fácil é a hora que você dormiu, apagou a luz, está tudo ali, relaxou, vai dormir. Aí aparece aquele monte de ideia. Dá uma preguiça horrível de você levantar para registrar. Não pode ter essa preguiça. Entende? Não pode. Morda na língua, dê um jeito. Eu, às vezes, recomendo que a pessoa vá ao banheiro e lave o rosto. Que assim ela deixa para mais tarde. Aí ela vai falar assim, mas no outro dia eu vou ficar bocejando o dia inteiro. Assim, ótimo, assim você aprende. Mas se a Isso é bom, isso é bom. Mas se a pessoa levantar e começar a escrever, alguma hora para de ter ideia ou aquilo... Vai parar. Por incrível que pareça. Às vezes pode dar até dor de barriga na pessoa. Ela vai ter que parar. Entendeu? Tem que dar um jeito. Agora, vale a pena escrever. Uma outra coisa. É bom a gente lembrar isso aí. O pós-fácil dos fetais, ele geralmente é uma das ideias mais puras em matéria de neo-ideia. Principalmente para o autor ou autora. Em matéria de neo-ideia, ele é puro. Você raramente vai ter a coisa tão pura que é igual aquilo. Agora, você vê direitinho que é o pós-fácil. É a hora que assentou tudo, que você já desligou tudo quanto é aparelho, já esqueceu tudo, está preparado para dormir, não tem mais nada. Aí vem aquilo em já. Sob certo aspecto, é isso aí que é o processo que prepara a pessoa para chegar na pangrafia e o problema também daquele embolcamento, embolcar, que é o processo da clarividência grande. Isso aí tem tudo em relação a coisa com outra, esses fenômenos, a meu ver. Entendeu? Então, por exemplo, o processo da profecia antiga, a premonição, a precognição, isso tudo entra aí. É a hora que a pessoa está quente e sem problema. Uma outra coisa, raramente, se as ideias são muito positivas, raramente a pessoa tem qualquer assédio aí. Ela está livre. É ela com o amparador de função, o amparador intelectual. É ela com o mental soma do outro. Então são dois paracébios de mental soma, um aqui e outro lá. Entende? Eu acho que os fetais, sabe, dos originais fetais, isso é muito sério. Vale a pena pesquisar, vale a pena estudar. E outra coisa, tem pessoas que têm mais predisposição para isso do que outras. Essas que têm mais predisposição devem dar valor para isso. Então é a hora que chega a iluminação. O nome disso são vários nomes, né, que eles usavam. É revelação, iluminação. É a hora que vem mesmo o processo de acender a luz. É o fiat lux, entende? Da ideia nova, da serendiptia, da inventividade, da heurística, tudo é aí. Eu considero muito sério isso aí. Uma outra coisa, às vezes tem verbete meu que não é dos antigos, que eu às vezes tenho a ideia, nem aquela ideia simples, como se tivesse assim uma gota da chuva que não acabou de cair, só ficou aquela gota. Então cai uma gota. Aparentemente não tem valor nenhum. A hora que você viu, aquilo é um mundo. É maior do que a chuva que tinha caído antes. Uma gota só. Entendeu, não? Valdo, então a técnica, vamos dizer, se a gente pode criar uma técnica disso. Você trabalha lá. Aí deu o que deu. Nunca desprezar o complemento, o suplemento, então, a parte final, o pós-fácil. Depois que trabalha, se a pessoa tiver tempo, ela tem que fazer o quê? Deitar? Tomar banho? Não, ela vai cuidar da vida dela. Não liga para isso. Mas, na hora, por exemplo, que acalmou tudo, esfriou o processo, vem aquele monte de ideia, assim ela não pode desprezar isso. É assim que funciona. Porque às vezes é só nessa hora que o amparador
pôde entrar na pessoa, porque ela estava muito envolvida com a parte administrativa das ideias. Essa droga de computador, de escrever, de milhões de coisas, teclado, monitor, entende? Apagar a luz, acender a luz, apagar a parede, desligar o aparelho. Esse é o processo do atrito que eu falo. A hora que acabou o atrito. Agora veja, na psicografia a gente vê isso claramente. Eu aprendi primeiro, foi lá. Com o passar do tempo eu aprendi muito nisso aí. Para mim, por exemplo, foi uma benção. Entende? Agora hoje eu vejo o processo da computação. Então, o negócio é o seguinte, tenha na sua cabeceira, no seu criado mudo, algumas canetas dessas futuras e papel desse aqui, o tempo todo. Outra coisa, jamais escreva só numa folha. Você viu que mudou alguma coisa, passa para outra folha. Isso é muito importante. Tá certo? E nunca escrever nas costas da folha. Sempre na página da frente. Tá certo? Posso dar um recado? Fala. Pessoal, então gostaria de aproveitar aqui para a gente divulgar o Amigos da Enciclopédia. Toda essa proposta das tertúlias, né? E nós vamos ter um local específico para poder realizar as tertúlias, vai ser no Tertuliário, vai ser financiado em parte por esse projeto que é o Amigos da Enciclopédia. E a Enciclopédia da Conscienciologia, ela já está sendo financiada por esse projeto. Então a gente pede o envolvimento de todos, inclusive os teletertulianos, para que participem desse projeto. E o que consiste ele? Ele consiste em R$ 720 ao ano, ou seja, R$ 60 por mês durante um ano. Ao final desse ano, a pessoa, tendo interesse, ela pode renovar esse projeto. Nós temos uma meta de chegar a 700 amigos para poder viabilizar tanto o tertuliário quanto a Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje nós estamos próximos aos 300 amigos, então ainda falta muita coisa aí pela frente. Então a gente solicita aí que todos participem, ok? Tendo mais interesse, pode acessar o site que é www.enciclopediadaconscienciologia.org. É isso? Ok? Obrigado. Nós queríamos também fazer uma atualização da nossa obra do projeto tertuliário, que está sendo construído aqui no CAEC. Tá certo? Como vocês podem ver, para os teletertulianos, nós já temos já está até um pouco mais adiantado que a foto, nós já temos a nossa rampa, que vai ser concretada esse final de semana. Quer dizer, a parte básica do tertuliário está quase toda já pronta, né? E a gente está caminhando aqui aos passos largos. Então, lembrando que além do projeto da enciclopédia, vocês podem colaborar com doações, comprando nossos tijolinhos. E quero lembrar aqui que o professor Valdo está divulgando os 2 tomos da enciclopédia, que tem toda a renda, a compra desses livros é toda a renda direcionada para o tertuliário. Quem quiser fazer a compra dos 2 tomos, é só entrar em contato com a recepção do CAEC, 3525-2652, e fazer a compra direto. Tá certo? São R$ 400, pode ser parcelado, e é o nosso material de estudo atualmente aqui de ponta dentro da comunidade da CCCI. Obrigada. Votação, então, dos verbetes de amanhã. Para o verbete de amanhã. Verbetes novos. Aconchego, antimonotonia, antirretilianidade consciencial, criatividade irresponsável, década, tesaurização. Aí, verbetes antigos. Diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primo-oponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade. Nós temos agora 2 recados, uma é a Rose e logo depois a Tatiane.
Nesse final de semana, nós teremos o segundo módulo do Formação de Autores e nós vamos passar um filme hoje à noite, um vídeo debate, né, com o filme indicado pelo professor Valdo, que é Escritores da Liberdade. Então vai ser 19 horas lá embaixo no auditório da Holoteca. Quem quiser participar vai ser aberto para todo mundo, tá bom? Pessoal, hoje na Reaprendência, às 16 horas, o professor Felipe Piccolo vai dar a sua aula sobre período intermissivo. Essa aula de Conscienciologia é aberta, qualquer voluntário da Conscienciologia pode participar. E amanhã, às 15 horas, a professora Lucimere Biela vai dar uma aula sobre paradigma consciencial e reeducação. Ok? Mais um convite aqui. No domingo, a Reaprendência vai fazer um laboratório gratuito, aberto a qualquer voluntário da Conscienciologia e professor, que é o Laboratório de Subsídios à Docência. Então, todas as informações sobre sala de aula, professor de Conscienciologia, campo parapedagógico e a didática parapedagógica vai ser aprofundada nesse laboratório. Okay? Quem tiver interesse pode falar comigo ou com qualquer voluntário da Reaprendência. Nos dias 28 a 30 de março, a gente vai ter o acoplamentário. Esse acoplamentário é temático. Esse acoplamentário é temático sobre epicentrismo consciencial. Então, o acoplamentário tem várias novidades no curso. Sexta-feira a gente está tendo atividades bioenergéticas junto com os EPICONs, debate sobre a temática epicentrismo consciencial. Então, os professores, os EPICONs, são a Marina Tomás e o Pedro Fernandes. Então, todos aqueles interessados nessa temática de epicentrismo, por favor, entrar em contato com a gente aqui no CAEC. Pessoal, só aí para fechar, outro recado aqui da tertúlia. Eu gostaria, se tivesse aqui alguma pessoa que é assídua à tertúlia, que quisera trabalhar na equipe da tertúlia. A gente tem várias funções dentro da equipe da tertúlia agora, não é só monitoria. A gente precisa de pessoas para mexer com a transmissão, pessoas para mexer com o computador, para responder e-mail, para atualizar sites. Então, toda pessoa que estivesse interessada pode entrar em contato comigo e aí passar por uma entrevista de seleção, tá? Obrigada. O verbete para amanhã, aconchego com 11 votos. Obrigada, boa tarde.